Hoje nós vamos estudar Jerônimo Savonarola. Esse nome é um pouco difícil, inclusive de pronunciá-lo, né? Um pouco complicado. Jerônimo Savonarola. Então vamos lá. Na Florença italiana do século XV, outro destemido pré-reformador se levantou nas barbas de Roma. Savonarola era um monge dominicano que pregou com veemência sobre os desvios do Papa daquela época. Atacou com vigor os vícios do clero e denunciou com grande poder a insensibilidade espiritual daquela época. O que é que nós vamos ver, irmãos? Esses homens que foram levantados, todos eles, os três, nós vamos verificar umas características interessantes. Era oração intensa e Bíblia. Oração intensa e Bíblia. Nós vamos falar um pouco mais no decorrer da aula de hoje, tá bom? Passa aí, por favor. Então o Papa tentou seduzi-lo oferecendo um posto de cardeal, mas ele recusou na época, certo? Sua pregação ungida abalou as estruturas de Roma. As multidões se ajuntavam para ouvi-lo. Sua cidade começou a mudar os hábitos por causa da pregação fervorosa. Foi preso e morto pela Inquisição e foi queimado na fogueira em 1449. Passa aí, por favor. Então, Jerônimo era o terceiro de 7 filhos de uma família. Nasceu de pais cultos e mundanos, mas de grande influência naquela época. Seu avô paterno era um famoso médico da corte do Duque de Ferrara, e os pais de Jerônimo planejavam que o filho seguisse os caminhos do avô, certo? Passe aí. No colégio, quando jovem, era um aluno esmerado, mas os estudos da filosofia de Platão e Aristóteles deixaram-lhe a alma sequiosa. Foram, sem dúvida, os escritos de Tomás de Aquino que mais o influenciaram, a não ser as próprias escrituras, a entregar inteiramente o coração e a vida a Deus. Então veja só, ele, quando foi introduzido na escola, ele estudou Platão e Aristóteles com bem intensidade. Inclusive no mosteiro, quando ele entra, ele vira professor de filosofia. Mas olha só o que a filosofia trouxe dele. O texto diz que deixava a alma dele sequiosa ou seca. Naquela época, irmãos, existia essa questão da dúvida que existia: se encontrava a Deus pela fé ou se encontrava a Deus pela razão. Aí nós temos dois filósofos aí, Platão e Aristóteles, que estavam falando: olha, só encontra Deus pela fé, o outro não, você encontra pela razão. Aí tem uma escola filosófica chamada escolástica, que era a junção das duas coisas. Então, Savonarola, ele veio dessa escola, mas a filosofia não preenchia a alma dele, deixava a alma dele seca. E aí foi o que ele fez: ele começou a buscar a Deus com intensidade. Apesar de estar na escola aprendendo as filosofias, a alma dele estava como se fosse seca. Aí ele resolveu o seguinte: diante daquela sequidão que tinha sua alma, ele resolveu entregar a sua vida a Deus, certo? Passe. Quando ainda menino, tinha o costume de orar, e ao crescer, o seu ardor em orar e jejuar aumentou. Passava horas seguidas em oração. Então veja só, queridos, como é interessante a gente ver a história desses grandes homens de Deus. Não tem condição nenhuma de ser um grande homem de Deus, uma mulher de Deus, se a gente não tem uma vida que precede a vida de oração, de jejum
de leitura da palavra de Deus. Não tem como. Esses homens, a gente está vendo aqui o início da vida dele. Ele já tinha o costume de orar quando menino. Quando ele foi jovem, ele orava um pouco mais. E depois a gente vai ver que quando ele entra no mosteiro, ele passa as noites inteiras, as madrugadas inteiras, orando a Deus. O que nos traz um grande ensinamento para nós, para a gente perguntar para cada um de nós: quanto é que a gente se dedica de oração por dia? Quanto é? A gente ora quanto tempo, irmãos? Será que a gente ora mesmo? Ou quando a gente olha para esses homens de Deus, irmão, que passavam horas, noite inteira, madrugada inteira orando, a gente se sente envergonhado. Eu mesmo me sinto. Eu estudando isso aqui, irmãos, eu fico, não sei nem qual palavra eu posso expressar do que eu sinto de mim, quando eu olho para esses homens de Deus, que deram a vida em favor do Evangelho, deram as suas vidas, homens que passavam orando, e essas orações, irmãos, era para o Senhor reformar a igreja, para o Senhor modificar os absurdos que eram pregados pela igreja. Ele não concordava, vimos lá no início, no resumo, que eles não concordavam com aquilo que o Papa estava dizendo, irmãos, absurdos terríveis. Nós vimos isso na aula passada, e depois nós vamos ver especificamente em outra aula, ponto a ponto, tá certo? Passe aí. A decadência da igreja, cheia de toda qualidade de vício. Olha como é que estava a igreja, irmãos. A decadência da igreja, cheia de toda a qualidade de vício e pecado, o luxo e a ostentação dos ricos, em contraste com a profunda pobreza daqueles que eram pobres, magoavam o coração de Savonarola. Passava muito tempo sozinho nos campos e à beira do rio Pó, em contemplação ou em meditação perante Deus, ora cantando, ora chorando, conforme os sentimentos que lhe ardiam no peito. Então veja só, Savonarola olhava para o clero, olhava para a igreja e via o clero cheio de vício, cheio de pecado, cheios de impureza, cheios de coisa que em nada agradava a Deus. Os ricos oprimindo os pobres, isso rasgava o coração deles em ver aquela situação. Por isso que quando ele chegava, ele pregava muita coisa contra o Papa. Irmãos, nós aprendemos na aula passada que o poder religioso se uniu com o poder político, e quem se levantava contra o Papa era morto na certa. Foi o que aconteceu com ele, por exemplo. Passa aí. Enjoado do mundo, desapontado acerca dos seus próprios anelos, sem achar uma pessoa compassiva quem pudesse pedir conselhos, cansado de presenciar injustiça e perversidades que o cercavam, coisas que não podia remediar, resolveu abraçar a vida monástica, resolveu entrar no convento para ser um monge, certo? Passa. Ao apresentar-se no convento, não pediu o privilégio de se tornar um monge, mas rogou que o aceitassem para fazer o serviço mais vis, os mais vis, na cozinha, na horta do mosteiro, né? Na vida do claustro, Savonarola passava ainda mais tempo em oração, jejum e em contemplação, meditação perante Deus. Sobrepujava todos os outros monges em humildade, sinceridade, obediência, sendo apontado para lecionar filosofia, posição que ocupou até sair do convento. Então veja só, queridos, o que aconteceu? Desapontado com a corrupção, com os vícios, com tudo, a opressão que os ricos exerciam sobre os pobres, esse homem resolveu entrar no convento. E aí não quis, né? Não, eu estou entrando aqui para ser um monge. Não, eu quero fazer os piores serviços. Por quê, irmãos? Porque cada vez que ele orava e tinha um encontro com a palavra, ele se sentia como um nada. Olha, irmãos, a história do homem soberbo é quando ele deixa de orar e lê a Bíblia. Grave isso.
A gente só acha que é alguma coisa quando a gente deixa de orar e deixa de ler a Bíblia. Porque quando a gente olha para a Bíblia vai dizer assim: você é pecador, você foi destituído da glória de Deus, você é trapo de imundícia. Isso aqui é o resumo daquilo que nós somos. Agora, se a gente deixa a palavra de lado e para de orar, aí a gente vai achar que é. Esses homens aqui, eles não acharam que eram, mas se humilhavam e buscavam a Deus. Ele queria, e entrou para ser monge ali, não queria ser monge, entrou no mosteiro simplesmente para servir, que é uma coisa que acontece, irmãos, com quem tem um encontro com oração e com Bíblia. Ele quer servir. Deus chama para servir. A Bíblia toda, vai ver, é recheado disso. Você precisa servir, você precisa amar o próximo, você precisa carregar as cargas um do outro, você precisa confessar uns com os outros os pecados, você precisa ajudar o outro, o necessitado. A Bíblia vai falar muito disso, de servir, porque o Evangelho é isso. O Evangelho nos transforma de uma forma que a gente passa de olhar para nós e passamos a olhar para o próximo. O que é que eu posso de fazer melhor pelo meu próximo? O que é que eu posso fazer melhor por aquele que necessita de algo, de uma palavra de Deus, de uma direção, de uma ajuda? Isso é o Evangelho, certo? Passa aí. Depois de passar 7 anos no mosteiro de Bolonha, Frei irmão Jerônimo foi para o convento de São Marcos, em Florença. Grande foi o desapontamento ao ver que o povo florentino era tão depravado como os demais lugares. Até então, ainda não reconhecia que somente pela fé Deus salva o pecador. Então, veja só, ele sai de um convento, vai para outro convento. Quando chega lá, vê a cidade de Florença, o povo totalmente depravado, envolvido no pecado, fazendo tudo que não deveria ser feito. Toma um susto com isso. Irmãos, quando a gente olha para isso aí, não é a história de hoje, não. Da gente olhar a depravação que está tendo no mundo que nós estamos vivendo. A gente não sabe o curso que o mundo tem, mas os absurdos, irmãos, que estão acontecendo em todos os campos, político, jurídico, social. A gente vai olhar nas notícias, na internet, etc. A gente vai ver isso. O que é isso? Culpa, irmãos, dessa depravação e do pecado que está dominando o homem. E aí a sociedade está depravada, casamento depravado, filho depravado, as instituições depravadas, tudo entrega ao pecado. Forte isso aí, muito pesado, né? Passa aí, por favor. Ao contemplar um ano no convento de São Marcos, foi apontado como instrutor dos noviciados, dos novos, né? E por fim designado pregador do mosteiro. Apesar de ter ao seu dispor uma excelente biblioteca, Savonarola utilizava-se mais e mais da Bíblia como seu livro de instrução. Olha aí, pastor Arnon, coisa muito interessante. Ele era professor de filosofia, tinha uma biblioteca à sua disposição, mas o foco dele era o quê? Bíblia. Isso excluía dele de utilizar de todos os livros que ele muito bem ensinou e ensinava e utilizava para dar aula. Não, ele não deixou de lado, mas o principal é a Bíblia. Aqui a gente vai começar a entender, irmão, que está começando a formar um pensamento, formar uma sola, que é a sola escritura, que é sola escritura, só a escritura. Por quê? Olha, veja esse homem sendo conduzido pelo Espírito, professor de filosofia das linhas de Platão e Aristóteles, chega e diz: eu estudo mais a Bíblia. Eu estudo mais a Bíblia. Por quê? Porque a filosofia de Aristóteles e de Platão trazia o que para o coração dele? Sequidão. Era um homem seco. Mas a Bíblia trazia amor no coração dele, pelos necessitados, por aqueles que estavam ao seu redor. E começava a contemplar, ele começava, irmãos, a fazer uma análise. A vida das autoridades eclesiásticas para a palavra. Como é que as autoridades eclesiásticas se comportavam e como é que a Bíblia dizia. Nós aprendemos e temos aprendido muito tempo, irmãos, que nós precisamos ser crentes de Bereia.
E aí nós precisamos ser também um pouco de Wycliffe, de Hus, de Savonarola, que eram homens que pegavam a Bíblia e olhavam para o Papa e dizia: está de acordo com a Bíblia? Não, eu não concordo. E ainda pegava contra. E aí os irmãos viram, aqueles que assistiram o filme que o irmão colocou, que foi chamado, John Hus, ele foi chamado para a Inquisição, e chegaram lá e disseram: aí ele chegou assim: eu preciso me defender. Ele disse: não, você não pode falar, você só veio aqui para ficar calado. Você não veio aqui para falar. Não, mas eu preciso me defender. Eu quero que vocês provem pela Bíblia que eu estou errado. Eu quero que vocês olhem para a Bíblia e olhem para a minha vida. Vejam que eu estou errado. Ele estava dizendo que quem está errado são vocês, porque vocês não estão conduzindo a igreja de Deus de acordo com a Bíblia. Estão conduzindo de acordo com os dogmas, segundo as tradições. Então deixa eu me defender. Aí a Inquisição dizer o quê? Negativo. Você não veio para se defender. Você veio para ficar calado. Lembra de alguma coisa? A história se repete. Se repete. Passa aí, por favor. Sob a nova unção do Espírito Santo, a sua condenação ao pecado era feita com tanto ímpeto que muitos dos ouvintes depois andavam atordoados sem falar nas ruas. Era uma coisa comum durante os seus sermões, homens e mulheres de todas as idades e de todas as classes romperem em veemente choro. Então ele começou, irmãos, a pregar lá em Florência, e a palavra dele era com tanto poder que ele chegava e expunha mesmo o pecado. Olha, você precisa largar essa vida de adultério, você precisa largar esse vício, você precisa transformar essa vida, você precisa deixar de ser fofoqueiro, você deixa... Isso eu estou falando na linguagem de hoje, né? Não sei como é que ele falava, mas ele pegava contra o pecado. Sabe o que acontecia depois dos sermãos? O povo todo começava a chorar. Chorava por quê, irmãos? Porque reconhecia o seu pecado. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui. Olha, nós precisamos ter muito cuidado com a igreja que não prega contra o pecado. Entendeu? É a Bíblia, meu irmão. Aquilo que ele pregou está na Bíblia, contra o pecado. Filhinhos, digo-vos isso para que não pequeis, é o que diz a Bíblia. Então quando você vê, né, a gente não pode jamais ser uma instituição que a gente não pregue contra o pecado. Muito pelo contrário, a gente tem que pegar contra mesmo. Pastor, que o senhor tem que pagar contra mesmo. Tem que pegar contra. E às vezes a gente tem que ser até específico nas palavras, com todo respeito às pessoas, né? Com todo respeito. Mas a gente tem que pegar o que está na Bíblia. Está na Bíblia, a gente tem que pregar. Por quê, irmão? Se a palavra de Deus, ela não rasgar o meu coração, não estou falando de evangelho. Porque, irmãos, o Evangelho de Cristo não é uma palavra que vai massagear o seu ego. Vai dar soco, né? Ela vai dar soco no seu estômago para você ficar sem ar. Verdadeiramente, quando você tem um encontro com a palavra, com a mensagem: não estou sendo bom pai, tenho desprezado o meu filho. É muito interessante isso, irmãos, porque às vezes a gente né, espera muito Jesus voltar. Jesus volta agora, né? E a gente esquece de princípios que estão bíblicos, que se a gente não cumpre o princípio, a gente não vai para o céu. E a gente está pedindo para Jesus voltar. Não peça não, meu querido. Ajeita logo a tua vida. Ajeita logo a tua vida. Irmãos, hoje nós estamos vivendo um tempo que os pais não querem criar mais os filhos, não. Nem o pai nem a mãe. Não sei nem porque eu estou vendo esse parente, mas o Espírito Santo de Deus sabe. Não quer mais não criar os filhos, não. Porque o pai chega e diz: se a sua mãe disser que vai, você vai. O pai não tem autoridade. Não estou entendendo hoje. O pai vai trabalhar, joga a criança no colo da mulher. A mulher também que quer trabalhar, joga nas costas da avó. Ou senão de uma secretária em casa. E aí a secretária ou a avó faz o quê? Liga a internet, deixa o menino ser criado pela cultura do mundo aí fora. E aí, meu irmão, que tipo de ensino a gente está entregando ao nosso pai? Isso é pecado, viu? Preste atenção, isso é pecado. Porque o Senhor te deu responsabilidade e os pais vão dar conta dos filhos para Deus. Você já pensou nisso? Isso é muito... Aí, irmãos, depois que cresce, fica tarde. Perdi. Sim, mas o que foi que você plantou? Ensina o menino o caminho.
Qual foi o caminho? Hoje é da internet. Bota o menino 24 horas na internet, está resolvido. Resolveu o meu problema, porque eu quero liberdade de fazer o que eu quero. Eu preciso assistir a minha Netflix, passar 20 horas na televisão assistindo a minha série Dorama, Pindorama, Dois Dorama, sei lá como é o nome desse negócio aí, e etc e tal. Estou dizendo isso que é a moda. Você passa 5 horas, 6 horas, agora pergunta se passa 1 minuto de joelho. Mas está orando para Jesus, está orando não, está querendo que Jesus volte. Vai ficar, meu irmão, vai ficar, vai. Não tem como, porque você tem que ter intimidade com Deus, irmão. Você tem que ter uma vida de santidade, uma vida totalmente diferente. Irmãos, a internet ela veio para trazer tantas coisas boas, mas também trouxe tanta situação, porque hoje a gente passa o dia todinho no Instagram. Com tempo livre para pegar a Bíblia e dizer: Senhor, ensina-me a ser um marido melhor, ensina-me a ser uma esposa melhor, ensina-me a ser um servo melhor, ensina-me a tua palavra, Senhor, me ensina. A gente não tem tempo, né, irmão? Não tem tempo. Passa aí. Sim, o povo saía, irmão, em silêncio pela rua. Sabe o que acontecia? Deixa eu ver se necessidade tem. O ardor de Savonarola na oração aumentava. Veja, ao invés de decrescer, preste atenção nisso aqui, irmãos. A gente precisa entender até onde a gente é ou não é escravo do mundo. Porque é o seguinte, vamos dar um exemplo. Você entra com um propósito de oração. Primeiro dia, você orou 15 minutos. No outro dia, 10. No outro dia, 3. No outro dia, nem orou mais. Aí depois, eu preciso orar. 15 minutos. 10, 5. Não parece que nós somos escravos? Estamos sendo escravos? Porque, olha, a atitude aqui, ó. A oração dele aumentava dia após dia e a sua fé crescia. Quanto mais ele orava, mais queria orar. Irmãos, a nossa vida tem que ser assim. E a Bíblia, o que é que diz? Orai sem cessar. Não é a história da vida apenas dele, não. É a Bíblia, é orar sem cessar, orar em todo o tempo. Nós precisamos ter uma vida de oração, irmãos. Quando a gente está conectado com o céu, a gente não tem tempo de pecar, porque a gente está conectado com Deus. Você está orando em plena comunhão com o céu, Bíblia, lendo a palavra do Senhor, para não errar e não deixar ser enganado, viu, irmãos? Deixa eu dar uma palavra aqui para a igreja. Não aceite quando eu pregar fora da Bíblia. Você está entendendo? Lógico, com todo respeito, com todo amor ao ministério. Quando terminar o culto, me chame no cantinho, diz: Pastor Júnior, você pregou fora da Bíblia. E se o Senhor me der humildade suficiente, eu preciso reconhecer os meus erros. Não me deixem, não nos deixem, irmãos, pregar heresias no culto. Mas como a igreja vai saber se eu estou pregando é certo ou que eu estou pregando errado? Quem vai avaliar isso? A ovelha. Com base em quê? Qual é a régua de medir que a igreja vai utilizar para saber se aquilo que eu estou pregando é certo ou errado? É o quê? É a Bíblia. É a Bíblia. Conferindo tudo na Bíblia. Tudo que está sendo pregado é verdade. Falou, pastor, é verdade. Opa, aqui está fora, viu? Com todo amor, chama o pastor, ó, você pregou aqui uma situação, está fora. Com todo amor, com todo carinho, nós vamos, se nós somos homens de Deus, nós precisamos nos humilhar, porque ninguém aqui é super-homem. Nós cometemos erros e falhas. Amém? Então a fé crescia. Frequentemente a orar caía em êxtase. Olha, saía de si, irmão. Tanta oração que tinha, que saía de si. Certa vez, enquanto sentado no púlpito, sobreveio uma visão, durante o qual ficou imóvel por 5 horas, quando seu rosto brilhava e os ouvintes na igreja o contemplavam. Orava tanto que ele começou a entrar em êxtase e ficou 5 horas, não é isso? Diz aqui? 5 horas com seu rosto brilhando.
parado e com o rosto brilhando, orando, e o povo começando a contemplar o rosto dele. Isso aqui é bíblico, irmãos? O rosto brilhar quando alguém ora? Os irmãos acham que sim ou que não? Sim, isso aconteceu com quem? Com Moisés. Irmãos, precisamos ser servos de oração. A Bíblia diz, irmãos, em Atos capítulo 12, versos 42 e 43, que a igreja era unânime em orar. Todos oravam. Deixa eu dizer uma palavra aqui para a igreja. Os irmãos estão vendo aquele motivo de oração que os irmãos colocam lá no grupo? Você já orou por ele? Se você não orou, é por isso que Deus não opera na igreja. Porque a igreja precisa ser unânime na oração. Sabe quando as pessoas oram? Quando é o parente dela. E nós não podemos ser assim. Uma lição para nós. Tá o nome do fulano. Ah, é só a esposa do pastor, não. Ah, não é a minha? É só o filho a filhinha do irmão Gustavo. Ah, é filha dele, que se vire. Não move meu coração. Ah, é o trabalho do Lenido. Ah, o dele é. Ele está desempregado, então deixa ele para lá. Ele quiser que vá procurar emprego. Quando acontece comigo, irmãos, eu estou precisando de oração. Veja, irmãos, na justiça dos homens, seria justo a gente orar para uma pessoa dessa? Na justiça dos homens? Não. Na justiça dos homens, disse, não, você não vai entrar aqui não. Nessa lista não, porque você não ora. Na justiça dos homens não era para entrar. A igreja, irmão de Atos, ela toda, unânime orava. Todos oravam. É evidente, irmão, que a gente não vai estar 24 horas no celular, olhando o WhatsApp para ver quem vai pedir oração. Mas uma hora do dia a gente pega, e tem motivos que se arrastam. E a gente precisa, irmãos, é pegar esse motivo e orar. Por quê? Imagina só, irmão, olha a troca. Quando você ora por um irmão, você está orando por um motivo lá. O irmão fulano de tal, assim. Aí você vai orar. Mas quando é a tua causa, 80 pessoas vão chegar na porta do céu e vão bater de Senhor, cura, Senhor, abre a porta de emprego, Senhor, faz isso. A igreja toda vai se mover para orar pela tua causa. Isso é bom ou é ruim, irmãos? Isso é maravilhoso. Qual é o problema, irmãos? É porque a gente não dá tempo de orar. A gente está muito ocupado. São tantas coisas, irmãos, que ocupam a gente, e a gente arruma outras para justificar que a gente não tem tempo para orar. Esses homens oravam a madrugada inteira. O que é que você faz de 11 horas da noite a 6 horas da manhã? Agora eu pergunto aos irmãos, olha só, falamos aqui na oração de quinta. Se tivesse uma festa de casamento que começasse 10 horas da noite até 5 horas da manhã, com comida à vontade, com pessoas, né, da família, etc., você passaria a madrugada toda acordada? Sim. Já passou alguma madrugada inteira acordada, orando a Deus? Vamos lá. Passe. Em toda parte onde Savonarola pregava seus sermões contra o pecado, produzia profundo terror. Os homens mais cultos começavam então a assistir as pregações na Florença. Antes ele estava pregando, não tinha tanta gente. Depois o Senhor acrescentou-lhe uma unção, segundo a história, e aí ele começou a pregar mais profundamente contra o pecado. Aí é que ele pregava mesmo. O que aconteceu? Os homens mais cultos começaram a assistir. E começou a lotar, irmãos, a catedral lá, fica lotadíssima pela pregação desse grande homem de Deus. E aí o que acontece? Foi necessário realizar reuniões do Omo, famosa catedral, onde continuou a pregar durante 8 anos. O povo se levantava, presta atenção nisso, o povo se levantava à meia-noite e esperava na rua até a hora de abrir a catedral. Duas coisas aqui para nós, viu? Lições para nós. Segura aí. A primeira é: o que atraía o povo era a palavra de Deus, a Bíblia, pura como deve ser pregada. Agora, isso só acontecia porque ele tinha uma vida de jejum e de oração. Tapa na cara para nós pregadores.
Eu pergunto para mim, essa pergunta é para mim e é para nós. Quem é que da igreja, no dia de domingo, meia-noite, fica na porta da igreja esperando o culto chegar para escutar uma mensagem que você vai pregar? Quem é que aqui da igreja consegue ter uma comunhão e ter uma pregação dessa, a ponto de as ovelhas chegarem aqui meia-noite e ficar esperando? Eu estou esperando chegar o culto da noite, porque quando o irmão fulano de tal for pregar, Deus vai manifestar a sua glória. Quem é? Estamos envergonhados ou não? Essa palavra de hoje veio para cortar o coração, inclusive de nós pregadores. Nós. O que é que nós estamos servindo para o nosso povo? Que tipo de mensagem é? Ah, Jesus é verdade, coisa linda, 2 mais 2 são 4. Qual o versículo que você é? O 3. Tá, e daí, meu irmão? E daí, meu irmão? E daí, meu querido? E daí? Existe uma palavra que Deus tem para o povo. Presta atenção. Irmãs que pregam, obreiros que estão aqui, diáconos, pastores, todos nós aqui. Quando você sobe aqui, o povo vê um sacerdote que vem com uma palavra de Deus para pregar. O povo de Deus não pode, não vai e não admite homens vazios no altar, homens que não têm o que falar. E essa palavra aqui veio para rasgar o coração dos pregadores. Meu querido, está na hora da gente passar as nossas madrugadas de joelhos, buscando a Deus, rasgando a palavra de Deus no nosso coração, dizendo: Senhor, o que é que o teu povo precisa ouvir? Nós costumamos dizer, irmãos, que a mensagem de Pedro no Pentecostes, uma palavra, 5.000 almas se converteram. Sabe o que a gente está dizendo hoje? Infelizmente, que a gente pega 1000 dias para uma alma se converter. 1000 dias pregando. Quem é o novo convertido? Fulano. Ah, que bênção. Uma festa, uma pessoa que está se convertendo depois de 1000 dias. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Se essa palavra não te envergonhar, como o evangelho de Cristo que esses homens viviam, passavam a madrugada inteira a igreja, veja, irmãos, meia-noite o povo se levantava e ficava na porta da catedral querendo um lugar no templo. Você é assim? Ou você é daquele que quando sobe a igreja diz: quem é que vai pregar hoje? Misericórdia. Tem isso? Tem ou não tem? Pode falar, igreja. Tem ou não tem? Tem. Se tem, irmãos, está faltando oração, está faltando jejum e está faltando a Bíblia. Sacerdotes fracos no altar. Nós não podemos ser assim, queridos. Que essa palavra que inflame principalmente o meu coração, o nosso. Nós precisamos de joelho no chão, de muito jejum, de muita leitura da palavra, para que quando a gente abre a boca, saia brasas vivas dos nossos lábios e o povo sinta a presença do Espírito Santo. De verdade, é isso que nós precisamos. Nós precisamos. E você também, meu irmão, ore pelos pastores, que às vezes falta a oração do povo pelo pastor. Ore, Senhor, mova o pastor, acorde ele, não deixe ele dormir mais. Acorda, coloca ele de joelho para orar. Ore por nós. É necessário o povo orar pelos pastores. Sem querer passar a responsabilidade para vocês, mas é nossa. E de vocês também. Passa aí. Depois da morte de Lorenzo e de Carlos VI da França, invadiu a Itália e a influência de Savonarola aumentou ainda mais. O povo, olha só o que aconteceu, irmão, depois da pregação. Presta atenção que isso aqui é muito interessante. O povo abandonou a literatura torpe e mundana para ler os sermões do famoso pregador. O que era torpe, o que era mundano, o que era profano, o povo estava deixando de lado. Por quê? Por força da palavra. O povo queria ouvir a palavra. Querido, um homem de Deus, as pessoas querem ouvir o que ele quer falar, porque sabe que ele tem palavra de Deus nos seus lábios. Sabe disso? Sabe? Olha o que aconteceu. Os ricos, eles socorriam os pobres em vez de oprimir. O que é que estava acontecendo na época? Os ricos oprimiam os pobres, tratavam mal os pobres.
Com a mensagem, o rico disse assim: não, a gente precisa ajudar o necessitado. A gente precisa ajudar. Os irmãos, olha, deixa eu dar uma abertura aqui, irmãos. Deixa eu. Meus queridos, vem cá. Você disse que ama o próximo, faz o que por ele? Me diga de fato o que é que você está fazendo pelo seu próximo. Deu de fato, irmãos. Está fazendo o que por ele? Irmãos, olhe, não adianta. Uma igreja bíblica, e você, bíblico, essa frase devia estar cravada no seu coração, no nosso coração. Ajuda o próximo. Está ajudando? Está fazendo o que pelo próximo? Porque começamos a ser confrontados pela palavra e vimos que a realidade é outra. Olha o que a Bíblia fazia no coração dos ricos. Deixaram de oprimir e passaram a ajudar. Isso é o que? Evangelho, querido. Vai ler Tiago. Leiamos Tiago, né? Foi nesse tempo que o povo fez uma grande fogueira na Piazza de Florença e queimou grande quantidade de artigos usados para alimentar os vícios e as vaidades. O povo começou a se mover pela palavra de um pregador, irmãos. Em meio de um domínio, de uma opressão da igreja, um homem se levantou, começou a pregar, e o povo começou a pegar tudo que tinha, os artigos que eram usados para alimentar vício. E aí nós temos hoje um mundo pornográfico, irmão, que está aí, ó. O que o povo fazia? Pegou isso aí e começava a queimar. Fizeram uma fogueira de 20 metros. Começaram a pegar os artigos que as pessoas tinham e começaram a trazer, colocar na fogueira, e começaram a ter fogo na fogueira. E os sinos da igreja começaram a ser tocados. É como o povo, irmãos, estava sendo liberto pela ação da palavra, e o povo dizer: não quero mais pecar, aquilo que me leva para longe de Deus não quero mais, queima. O povo, irmãos, não queria mais. Queridos, existe algo que te faz pecar? Joga fora, irmão. Sai disso daí, porque é isso que está atrapalhando. Aí você está esperando uma bênção de Deus, não chega, porque muitas vezes tem pecado na nossa vida, tem algo que não glorifica a Deus, que está escondido lá dentro. Tira, joga fora. Essa atitude deve ser feita no nosso coração, de retirar aquilo que não glorifica a Deus. O que é que te impede? Deixa eu dizer uma coisa, vou abrir outro parênteses aqui. Hoje eu estou para abrir parênteses. Você sabe o que te derruba. Você sabe quando você pratica algo que te faz desanimar, que te deixa longe da palavra, que te deixa longe de Cristo. Você sabe. O que é que a gente precisa fazer, irmãos? A gente precisa morrer, como foi dito ontem aqui, todos os dias. Já estamos mortos com Cristo, já fomos sepultados com Ele, já somos nova criatura, mas a natureza carnal quer vir contra nós. Joga fora, irmão. Você, meu querido, não está livre de uma pessoa investir contra você para acabar com o seu casamento. Você, minha irmã, também. Irmãos e irmãs, não dê brecha. Um elogio do homem no trabalho, de uma mulher: olha como você está linda hoje, você está um fufu hoje, não sei o que. Para o camarada também. E ai, você acha? O que você acha? Não, seu cabelo está bom. Meu querido, nós estamos abrindo brecha. Sabe o que acontece isso? Você está cavando uma cova para ser destruída a tua família, porque o adversário é assim. E você não é tão bonito assim para dizer que ela chama você de lindo. Ela está cega e você não está vendo. Queridos, a sociedade da época pegava aquilo que oprimia, que escravizava e jogou na fogueira. Quero fazer um desafio a você hoje. Você jogar na fogueira, no fogo do Espírito, aquilo que atrapalha a sua comunhão com Deus, para que definitivamente Ele queime isso aí e você vire uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém entrava nas casas para tomar esses objetos à força não, viu? Foi voluntário. Apesar de continuar até a morte, sustentar muitos erros da igreja, ele não tem também o total entendimento dos erros da igreja não, da época. Certo? Tem total entendimento não. Mas ensinava que todos os cristãos realmente crentes são da verdadeira igreja. Se não estão lembrados que Wycliffe disse
e assim como o Hus também, né, que serviu aquilo que o Wycliffe disse, que onde tivesse um crente, uma pessoa que cresce em Jesus, é a igreja de Deus. Onde tiver uma pessoa que crê em Jesus, que crê na palavra, que aceitou Jesus como Salvador, é a igreja. A pessoa é a igreja. Isso quer dizer por quê? Porque não existe a igreja fiel, física, com placa, com CNPJ. Vocês vão se entendendo? Qualquer local que disser, aqui é o único lugar, está mentindo. Porque me deu o nome da igreja aqui na Bíblia. Qual é? Onde está escrito aqui? A igreja é fulano de tal. Está onde aqui? Canto nenhum. Agora nós seremos igreja, corpo de Cristo, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, cheios da palavra de Deus, jogando na fogueira tudo que não serve, todo tipo de pecado, santificando a nossa vida até o grandioso dia do Senhor. Seremos igrejas assim. Alimentava continuamente a alma com a palavra, que é o que precisamos. As margens das páginas da Bíblia estão cheias de notas escritas enquanto meditava nas escrituras. Presta atenção, irmãos. Ele pegava a Bíblia e começava a ler. Sabe, isso aqui eu entendi, isso aqui, começava a escrever. Não é obrigado a você não ler na Bíblia, mas o interessante é que as páginas dele, da Bíblia, da palavra de Deus, era toda rabiscada, porque ele estava entendendo, compreendendo. Eu não sei os irmãos, eu gosto de ler assim, sabe? Eu faço ciclo, faço triângulo, puxo uma seta, escrevo, porque como eu esqueço muitas coisas, eu preciso anotar. Assim ele fazia. Assim ele fazia. Passe aí. Aí, por fim, Savonarola foi preso e morto pela Inquisição e foi queimado na fogueira em 1449. Então, queridos, mais uma vez, um julgado para negar o Evangelho. Savonarola, irmão, esse homem aqui, diz a história, que se ele tivesse no tempo de Lutero, na Alemanha, quem seria o ícone da reforma protestante não seria Lutero, seria ele. Porque com mais vigor, com mais força, ele pregava e anunciava o Evangelho. O nome seria ele. Acontece que ele era da Itália e a reforma protestante foi feita na Alemanha, com Martim Lutero. Tá bom? Pronto, irmãos, encerramos aqui essa aula. Na próxima EBD nós vamos agora entrar na reforma. Pai Santo, querido Deus, o mesmo Espírito que é o Espírito de Deus, que atuou sobre a vida de Jerônimo Savonarola, atue na nossa vida. Que saiamos daqui, Senhor, com o entendimento da necessidade de ser um homem de oração, mulheres de oração, e homens que amem a Tua palavra. Sejamos simples, humildes, mas cheios do Teu Espírito Santo. Abençoa as nossas vidas. Em Teu nome dizemos que a graça de Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Podemos sentar, queridos?